Pessoal, bom dia. Meu nome é Rodrigo Tavares. Para quem está chegando aí agora, sejam muito bem-vindos ao Osmotec. Vou fazer uma apresentação rápida, objetiva da unidade de acoplamentos. Caso vocês tenham dúvidas no decorrer, fiquem à vontade para perguntar. Não é um monólogo, eu falo, vocês escutam. Vamos seguindo aí. Bom, a Osmotec, ela, só para entender um pouco da história, ela é licenciada como fabricante da Straub Suíça. Nós temos um contrato de licenciamento e transferência de tecnologia, onde nós figuramos como um dos 4 fabricantes no mundo desses acoplamentos e abraçadeiras. Então nós temos um contrato datado de meados de 84 e desde então nós somos os fabricantes da Straub aqui no Brasil. Nós temos hoje uma média de 98% de conteúdo local, uma dependência ínfima de alguns componentes de fora, tá? E nós temos hoje uma produção seriada, semi-seriada aqui dentro da Osmotec. Só para vocês entenderem um pouco a escala produtiva da Straub na Suíça, é média de 400, 450 mil peças ano. Nós temos aqui no Brasil uma escala produtiva de 7.500 a 9 mil peças, né? É uma fração muito pequena, mas nós temos, o que eu quero dizer com isso nós temos um mercado muito grande ainda a explorar, tá? A Straub é pioneira em soluções para engenharia de tubulações, 54 anos de mercado, presente em mais de 40 países, integrante do grupo Aliaxis com mais de 14 mil colaboradores. Onde tudo começou? Começou no segmento naval, na década de 60, com a proposta de substituir uniões convencionais, com tecnologia pioneira, rápida, versátil, leve, compacta, que ganha layout. E qual que é o cerne da questão? De nada adianta você ter uma hidrodinâmica linda, maravilhosa e carregar um peso. Então você precisa entrar com a proposta também de redução de peso na embarcação. Redução de trabalho a quente, redução de ensaio não destrutivo, absorção de vibração, de uma série de outras situações aí que a gente vai detalhar um pouquinho mais nos próximos slides, tá? Bom, a proposta, então, flexibilidade, ganho de layout, redução de peso, ganho de velocidade de montagem, redução de custos operacionais e de ensaios. Nessa foto da esquerda aí vocês podem ver uma questão aí bem interessante de ganho de layout, né, na montagem. Você pode paralelizar 2 tubos aí sem problema algum. Você pode colocar em locais que são mais complicados para acesso também. O sentido dos parafusos tanto faz, não tem certo ou não tem errado. Aquela posição que melhor convier ao operador. Ele sendo destro ou canhoto, você tem a mesma usabilidade, a mesma facilidade. Bom, mercados atendidos, essencialmente, eu não vou explicar de cada um, mas é o conceito de onde se tem uma tubulação, você pode aplicar um acoplamento ou abraçadeira com a proposta de substituição de solda, flange, uniões roscadas, etc. e tal. Então, óleo e gás químico, petroquímico, alimentício, com algumas restrições. Alimentício, depois eu vou explicar um pouquinho mais, mas é mais voltado às linhas de descarga e não às linhas de processo, essencialmente, porque nós temos um design interno do produto, que ele tem lábios de vedação e que pode haver deposição do produto e pode gerar uma contaminação cruzada no sistema. Então, não é recomendado nesses casos esse tipo de aplicação. Saneamento básico, aí acho que entra bastante no viés das outras unidades de negócio que estão chegando aí também. A gente pode ter uma sinergia muito legal. Mineração, siderurgia, construção naval, cimentos, defesa e energia, fertilizantes, mobilidade, pulp and paper, offshore, shoppings, hospitais, onde tiver uma linha de utilidade, uma linha de processo, a abraçadeira ou o acoplamento são muito bem-vindos. Nós temos uma ampla rede de distribuidores em todo o Brasil, que está expandindo. Nós contratamos agora recentemente mais um distribuidor, então nós temos uma presença comercial muito focada na região sul-sudeste, mas que abrange o resto do mapa também. Nós fazemos também atendimentos via fábrica para o cliente diretamente. E essa rede de distribuidores são os nossos estoquistas, para aquelas demandas pontuais, onde o cliente precisa da peça na hora, precisa repor, está lá na prateleira do distribuidor que já fez o mapeamento da oportunidade, fez a especificação no cliente e está lá pronto para fazer esse atendimento. Nós aqui temos produtos semi-acabados, aqueles que são tidos como padrão, 2, 3, 4, 6 polegadas, 10, até 12 polegadas, a gente tem
os semi-acabados aqui para montar e seguir com as demandas do mercado. Porém, o foco da Asvotec ele é mais voltado a projetos, mais as grandes contas. Então, as contas menores acabam ficando com a rede de distribuidores. Bom, apenas uma comparação de tempo de montagem, acho bem legal esse slide, mostrando que uma flange soldada é, em média, aí montada no processo como um todo, desde fazer a preparação das extremidades do tubo, bisel, etc. e tal, 4 horas e 18 minutos por peça, ao ponto em que 10 minutos por peça você monta um acoplamento da linha Metal Grip, ou seja, você monta 25 peças durante a montagem de um flange. Então, aqui a gente já tem uma situação bem interessante de ganho operacional, de ganho de velocidade de montagem, né? Sem contar a questão de custos. Se você olhar o todo, uma visão holística, você vai ter uma redução substancial também com os acoplamentos. Porque você não vai ter ensaio destrutivo, você não vai ter a junta de vedação ali no meio, você vai ter que dar torque cruzado, né, no flange. Se você eventualmente errar o torque dessa junta, é lixo, ela não aceita replay, o acoplamento aceita. Então tem uma série de outras facilidades que vêm atender com os nossos acoplamentos. Até aqui tudo bem, pessoal? Estou avançando porque tem bastante conteúdo, então se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, tá? Bom, comparações aí com um par de flanges versus um par de acoplamentos Metal Grip. Então nós vemos algumas diferenças sensíveis no tocante a peso. Então um par de flanges pesa 8,6 kg versus 2,1 kg dos nossos acoplamentos. Então a proposta de redução de peso, de ganho de tempo de instalação, a possibilidade de desvios angulares também que os acoplamentos permitem, no menor diâmetro em 5 graus e no maior em 1 grau, isso também é uma facilidade muito boa encontrada nos acoplamentos. Bom, esse é um estudo feito no Reino Unido, é interessante até para o pessoal de meio ambiente, que talvez seja até uma linguagem conhecida, mas existem 4 pilares dentro de um estudo de volume anual de perda de água, que é conhecido muito no meio de saneamento. Então, existem 4 itens de suma importância para quem trabalha no meio de saneamento, que são a velocidade e qualidade dos reparos. Então, imagina lá na sua cidade, acabou a água e não foi para as torneiras. O que significa isso para a companhia? Não está faturando. Então, eles têm lucro cessante, eles têm o transtorno no meio da cidade, e o que o dinheiro não compra? A imagem do departamento. Isso é uma coisa também que há de se contar dentro dessa situação. Então, o gerenciamento da pressão, então, nos reparos tradicionais eles têm que cessar a rede para poder fazer esse reparo. Com as nossas abraçadeiras, não. Eles podem fazer ela com a rede em carga, desde que essa carga esteja reduzida e não ofereça nenhum risco ao operador. Mas isso significa que não deixa de ir água para as torneiras da população. O controle ativo de vazamentos, então é muito comum hoje dentro do meio de saneamento vocês encontrarem um departamento de controle de perdas que faz toda a gestão da quantidade de reparos daquela linha e o que tem para trás e o que tem para frente daquele reparo. Ao ponto que você faz um reparo, aumenta a carga da linha e lá para frente outro ponto sofre. Então eles fazem também esse controle, e aí tubulações, gestão de ativos, seleção, instalação, bombas ventosas e outros periféricos que estão compondo todo o sistema. Tá? Bom, aqui são as normas aplicáveis a padrões construtivos. Eu não vou entrar em detalhe de normas, mas simplesmente explicando. Você tem um flange ASME B16.5, você vai precisar de uma junta ASME B16.20 ou 21. É a mesma correlação. Onde eu encontro o acoplamento ou a abraçadeira dentro de determinadas normas. Chamo muita atenção para a norma da IACS no RP2, que é onde são feitos todos os testes dos produtos. A IACS é uma organização guarda-chuva, onde embaixo dela tem ABS, DNV, BV, RINA e todas as classificadoras para os Type Approvals. Então os acoplamentos são todos submetidos a testes de acordo com essas normas. Bom, aqui as nossas etiquetas. Hoje elas têm o QR Code, que se você escanear ali, joga para uma instrução de montagem na nossa página. Isso vem a facilitar o operador que está lá na rua, está lá no campo, quer consultar como instalar. São 4, 5 etapas muito simples e rápidas.
E existem as informações básicas do produto, como o diâmetro externo, pressão de trabalho, o número de série, esse track number, ele leva diretamente a corrida de chapa, fornecedor de parafuso, de barra, de elemento de vedação, etc. e tal. Mês e ano de fabricação, torque, material do elemento de vedação e o modelo produto. Os elastômeros, nós temos fornecedores nacionais que seguem à risca a norma STM de 2000. Então nós temos classificações para os materiais, NBR, PVC e MPDM, que são o arroz com feijão da nossa rotina. Então todos os compostos, eles passam por um crivo de sequenciais de testes. Então, ruptura, abrasão, deformação permanente, envelhecimento acelerado, teste de impacto. Então esses são os testes a que são submetidos de acordo com essa norma STM de 2000. Não menos importante, a gente não pode esquecer da curva geométrica, que é a composição, eles fazem a mistura do composto e submetem isso a uma análise computadorizada para ver o comportamento desse composto, seja num processo de compressão e transferência, ou seja num processo de extrusão. Então ali é o passa não passa do processo. Tá? Aqui são as normas, a norma IACS URP2, e quais são os testes a que são submetidos os acoplamentos. Então, estanqueidade, vácuo, pressão negativa, vibração, resistência a fogo, obviamente, com seu devido aparato e reparo, ruptura, pulsação e pull-out, a tração axial. Dentro das certificações que a Estrada possui, a Electro-Swiss, que ela é voltada à ATEX, a atmosfera explosiva. Então essa certificação ela significa o quê? O acoplamento, a braçadeira não produz faísca, não há nada que ignite dentro de um processo de uma reparo ou união de uma linha de gás, por exemplo. Tá? Então é um produto extremamente seguro. E aqui é um print dessa norma que é de uso comum, encontrada na internet facilmente, a gente tem também para consulta dentro dos nossos produtos. Bom, permissões. As conexões para união de tubos, elas permitem compensar diferentes diâmetros, desde que são tolerâncias mínimas. Imagine você ser um alfaiate, eu vou precisar fazer um terno, eu vou tirar suas medidas e vou fazer esse terno de acordo com as medidas que você precisa. Então, nós fazemos exatamente na medida que o cliente precisa. Existe o padrão, aço carbono, aço inox, etc., com tolerâncias de menos ou mais 3 milímetros em média. Tá? Ela permite desvios angulares, iniciados em 5 graus e no máximo diâmetro em 1 grau. Acoplamentos desalinhados axialmente, ela corrige até 3 milímetros de discrepância entre desalinhamento. Isso na hora da montagem, quem está lá está sofrendo e entende, né? André até dá uma concordada ali, é verdade, né, André? E a distância entre as extremidades dos tubos também é muito importante para que o produto faça o trabalho dele em termos de compensar axialmente, movimentações axiais ou mesmo de fazer os desalinhamentos ali quando se tem as forças axiais nos devidos modelos. A gente vai explicar um pouquinho mais. Bom, conceitos. Agora é a parte importante para quem vai explicar minimamente para o cliente. Tá? Nós temos 2 conceitos básicos. A Suíça tem couplings e repair couplings. Aqui no Brasil a gente tem acoplamentos e abraçadeiras de reparo. Simples assim. Acoplamentos, eles servem para unir tubos. Então eu tenho 2 corpos cilíndricos ali, eu quero unir esses 2 tubos. Então eu vou com um acoplamento do meio. Ele é um único elemento, sem peça solta. Ele é metal e não metal dentro. Então ele é a borracha dentro que faz a vedação. É praticamente um conceito de um retentor. Tem lábios de vedação dinâmicos. Quanto maior a pressão, melhor a vedação que ele proporciona ao sistema. Então, os acoplamentos eles servem para unir tubos. Ponto. Simples assim. As abraçadeiras elas são mais ou menos como um band-aid. Você fez um machucado ali, envolveu, reparou. Ela envolve o tubo. Também, embora ela faça a abertura, ela tem anilhas que prendem esses parafusos aqui, não deixa com que eles saiam. Esse eixo ele é puncionado aqui, ele também não sai. A borracha ela é rebitada na carcaça do produto, também não sai. Não tem peça solta. Isso é pensando no cara que trabalha na altura, não cai parafuso lá embaixo, e também no cara que trabalha cargo até aqui, não cai parafuso lá embaixo. Tá? Legal. Benefícios. Sistema independente, uma conexão flexível, montagem fácil e descomplicada, montagem segura,
sem risco de fogo ou explosão, reduz os fluidos de vibrações e é econômica. Tá? Bom, sistema independente. Não depende do fabricante do tubo fazer algo específico para você colocar no seu acoplamento. A gente entende a realidade do cliente. A gente vai saber qual é o tubo que ele está usando para a gente determinar qual acoplamento vai ser mais adequado. A gente vai orientar qual tipo de suportação adequada, montante e jusante do acoplamento, qual tipo de ancoragem que tem que ter. A gente vai dar toda a orientação para o cliente instalar isso com segurança dentro da planta dele. Até aqui ok, pessoal? Legal. Aqui é o nosso range de produtos que nós temos. Vou explicar os mais comuns do dia a dia nosso, mas essencialmente nós temos a linha Metal Grip e Grip, que são utilizadas em linhas de aço carbono. Ela já traz o nome metal, então lembrem que é para tubos metálicos somente, tá? Tem cliente que às vezes fala assim, mas esse anel de ancoragem aqui não pode servir para PAD, o PAD é uma paredona tal. Não arrisca, porque isso não vai rolar. Ela faz uma força axial ali em função do fluido, e isso pode começar a danificar aquela superfície do tubo, e começa a dar rachadura tal, vai dar um problemão para o cliente. Então ela não é recomendada não para materiais não metálicos, só metálicos. Ela é produzida de 48 até 609 milímetros. A linha Grip, que é essa aqui, ó, ela já é destinada a diâmetros menores. Aqui no Brasil nós produzimos a Metal Grip, de 48 a 609. Tá? Na Suíça eles produzem a Grip, que é para baixo de 48. Então 33.7, 26.9, 42.4, 44. Aí sim a gente trabalha com a Grip. A gente tem um pequeno estoque aqui no Brasil dela para suprir essas demandas menores. A Grip, antigamente ela chamava Grip L, era uma versão mais light da Metal Grip. Aqui a gente trabalha com a Metal Grip, mesmo que é a mais robusta e que atende 99,9% das demandas do mercado industrial. A Fire Fence, que ela pode equipar tanto a Grip quanto a Flex, ela é um polímero intumescente que recobre a parte externa do acoplamento. Ela é destinada à utilização em linhas de combate a incêndio. Então imagine se tivesse sprinklers aqui em cima dessa sala, pegou fogo aqui, queimou a tubulação, danificou a conexão, acabou a proposta de combate a incêndio. Então ela entra justamente nesse viés para proteger o elemento de vedação internamente do cozimento e com isso a falha do acoplamento. Tá? Um pouco mais aqui embaixo a Flex, ela é destinada à união de tubos também, porém ela não tem os anéis de ancoragem e ela serve tanto para tubos metálicos quanto para não metálicos. Você pode intercambiar metálico de um lado e não metálico do outro, desde que as medidas estejam dentro da faixa de tolerâncias. Qual que é a grande sacada da Flex? Ela é mais barata que a Metal Grip, só que ela precisa de um outro tipo de arranjo de suportes. Mas o grande fator interessante dela é ela absorve movimentações axiais do sistema, decorrentes à dilatação, contração e expansão da tubulação. Isso gera movimentação. Então até 6 polegadas ela absorve 5 milímetros de movimentação por trecho, e acima disso 10 milímetros. Só a título de curiosidade, nós atuamos no projeto da Vale há 1 ano e meio, 2 anos atrás, e era uma linha de combate a incêndio que eles fizeram com os nossos acoplamentos, e eles previam solda em todos os trechos e liras para poder justamente comportar essas movimentações. E aí nós passamos todos os cálculos, eles passaram isso no sistema de cálculos de elemento finito, eles chegaram à conclusão que eles puderam abstrair essas liras com os nossos acoplamentos e com isso também comprar bombas menos parrudas para tocar o sistema. Porque eles tinham pontos ali em que eles não teriam mais perda de carga, então eles não teriam que compensar isso com essas bombas, tá? Aqui embaixo nós temos a Plast Pro, que ela é unicamente destinada a linhas de polietileno de alta densidade. Polietileno de alta densidade para água somente, não para gás, ela não é destinada a gás. Tá? Ela tem uma estanqueidade muito boa com água, ela é internamente ao tubo, depois eu vou passar o slide que explica melhor. A Asvorep é uma abraçadeira de reparo de 300 mm de comprimento, e ela repara exatamente a metade, 150. Ela tem um perfil reticulado, ao contrário das demais aqui, que são perfis labiais, lábios de vedação. Tá? Ela é reticulada, então ela tem quadrantes ali dentro, com perfis tipo ventosa, então o fluido vai caminhando ali, vai perdendo a força e faz a estanqueidade do sistema.
Bom, acoplamentos então, só para a gente sacramentar aqui, nós temos a Flex Metal Grip, a Flex para tubos metálicos não metálicos, Metal Grip para tubos metálicos. A Metal Grip de 48 a 609, a Flex de 48 até 2.000 milímetros por padrão. A gente pode fazer até 4.000, aí vai depender da demanda do cliente, do gosto dele. Bom, o que embarca dentro do produto aí como tecnologia e engenharia? Na Flex nós temos o sistema de lábio de vedação dinâmico e aqui na Metal Grip o sistema de lábios de vedação dinâmico e ancoragem de vedação progressiva também. Então, à medida em que o fluido caminha entre as extremidades, os tubos aqui invade essas câmaras aqui, ele atua, ele é inclinado aqui, fazendo a ancoragem nas partes externas do tubo. Então ele crava de 0,1 a 0,3, mas o suficiente para que o tubo não se separe. Tá? Bom, aqui é um... Consegue dar um play aí, Meirelles? É um vídeo do efeito da ancoragem progressiva, tá? Como ela atua, uma animação aí. Vocês percebem nesse setor aqui, ó. Ok? Obrigado. Bom, só para vocês entenderem na prática como que isso se comporta. Nossa engenharia fez alguns cálculos em cima da norma URP e também com dados da própria Straub, nossa licenciadora, onde nós pegamos dois trechos de tubos, unimos com uma Metal Grip de 8 polegadas para externo de 219, pressurizamos a 24 bar, colocamos uma célula de carga aqui em cima e içamos. Isso aqui na tentativa de separar as extremidades. E pasmem, ela suportou 16 toneladas de tração axial sem separar. Fazendo uma metáfora de conta de padaria, pendura 16 Volkswagen Up embaixo dela, ela não vai separar. O carro pesa 1 tonelada. Pra vocês entenderem a situação. Bom, mais um teste aí, André, por favor. Esse é um teste que a gente faz aqui na fábrica também. É uma Metal Grip de 76.1, 56 bar de pressão de trabalho, 84 de projeto. E a gente submete ela nesses testes aí. Para offshore, a norma IACS prima 16 bar, mas 4 vezes de fator de segurança, ou então 64 bar para os offshore. Tá? Industrial, 56 bar. A concepção da peça não muda em nada, tá? É só uma nomenclatura. E aí eles colocam mais pressão para... E aí a atuação do lábio de vedação contra o anel de ancoragem, ela dá aquela... Propositalmente, nesse caso, elas são montadas juntas, os trechos das tubulações, para mostrar a deflexão angular em função da movimentação aí dos trechos. Tá? Ela chama o tubo para dentro. Por isso que tem que ter de 5 a 10 milímetros de gap entre um tubo e outro. Porque com a pressão ela vai chamar o tubo para dentro. Se ele estiver junto, ele vai defletir. Tá? E mesmo assim, em teste de deformação mesmo, ela faz a estanqueidade do sistema sem problema algum. Isso é interessante comparando a flanges. Então, de um lado nós temos um flange pressurizado, essa circulação 1,5 grau, ele já o acoplamento a gente garante 5 graus. Nem com 10 graus nada acontece. Ou seja, ele tem um coeficiente de segurança ainda maior. Tá? Esse é o caso da Vale, que eu comentei agora com vocês. Então, houve a proposta de eliminação de solda, menor dimensionamento de bomba, sem curva. Curva é o primeiro ponto de corrosão dentro do sistema de tubulação, porque é onde existe maior passagem do fluido, onde ele bate contra a resistência para poder caminhar. Flexibilidade do sistema foi garantida com tudo isso. Tá? Aqui um pouquinho mais da proposta de grande layout. Legal. Acoplamentos com flexibilidade axial. Estamos falando da linha Flex agora. Tá? A linha Flex, ela não tem anéis de ancoragem. Logo, ela precisa ter atrás aqui do sistema pontos de ancoragem.
ela tem que ter um suporte fixo e um móvel, tá? Para quê? Para que ela faça a movimentação do sistema, tá? A hora que dilatar, contrair e expandir, ela acompanhar essa movimentação internamente ali. Que movimenta não é a tubulação, é a própria borracha, junto com a tubulação lá dentro, é a borracha, não a conexão por fora, tá? A gente vai mostrar isso num vídeo prático aí, daqui a pouquinho. Qualquer conexão mecânica que se preze, não se pode colocar o peso do sistema sob responsabilidade dela, tá? Ou seja, o meu finado amigo Peter, ele ensinou lá atrás o seguinte, que se as tubulações estão uma de frente com a outra, sem nenhuma conexão, elas não caem, está tudo certo. Eu falava isso. Então, assim, a tubulação ela tem que ter um suporte que provenha, que elas estejam de forma alinhada uma com a outra e a conexão venha no meio, sem a força do sistema ali. Porque a hora que der carga vai exercer peso, vai exercer força e aí aquela tubulação tem que estar apoiada. A Metal Grip é só apoios e a Flex é fixo, imóvel e um bloco de ancoragem antecedendo todo esse sistema. A configuração ela tem que ser sempre se eu tiver outras conexões sequenciadas aqui, sempre nessa mesma configuração e não o contrário, porque senão aí vai acontecer forças contrárias, ela vai expulsar. Aí a gente dá a orientação disso no momento apropriado. Aqui é a da vedação progressiva, então como que acontece, é muito similar à Metal Grip, tem a mesma tecnologia, com a diferença que ela tem os anéis de ancoragem, no caso lá, né? Essa não tem. Então essa câmara vai enchendo aqui e ela faz a força com a borracha. E aqui o tubo movimentando, aqui a carcaça e aqui a borracha fazendo essa movimentação. Notem que embora o parafuso esteja aqui torqueado na tubulação, não existe contato da carcaça com a tubulação. O que isso quer dizer também? Ela é isolante elétrico. Tá? Ela isola. Se em algum momento que a gente precisar fazer um bypass dessa conexão para outro trecho, para seguir para o anodo de sacrifício, condutividade elétrica, aí a gente tem um acessório que a gente coloca, que é um gripzinho lá dentro, um clipezinho, para ele poder conduzir para o outro trecho. Tá? A Metal Grip ela já faz a condutividade elétrica, porque ela tem o contato dos anéis de ancoragem que estão em contato com a carcaça e que fazem essa condutividade. Tá? Tem um pouquinho mais de foto para refrescar aí a cabeça, com muita informação técnica. Agora, uma questão muito importante. Tem o vácuo no sistema, que caminho que eu vou seguir agora? Tá? Existe um acessório, custo ínfimo, baratinho, que é essa cinta interna. Ela vai entre os lábios de vedação. Então, o que acontece na prática? Você tem um gap radial entre um tubo e outro, e se você tem vácuo, qualquer tendência é de puxar a borracha dentro do sistema. Isso significa falha. Então, existe esse anel aqui dentro que faz essa proteção para que o sistema não puxe a borracha para dentro. Porque a gente parte do pressuposto que o gap do tubo vai estar aqui dentro e não nos lábios de vedação. Perfeito? Bom, ele previne e falha o campo advento de vácuo. Ele permite afastar um pouco mais os tubos. Então, se eu tenho lá de 5 a 10 milímetros de afastamento, ele permite até 35. Isso ajuda bastante na hora da montagem. Aumenta a vida útil do elemento de vedação, porque é a área de passagem ali. E o custo adicional é mínimo. Tá? Olha só o que pode acontecer aqui. Imagine o tubo aqui. Na hora da instalação, o camarada dá uma defletida um pouco mais nele. O tubo está com um pouquinho de rebarba ali, qualquer coisa. Ele vai danificar a borracha ali dentro. Você vai ter um dano ocluso ali. Tá? O que acontece se o vácuo acontece ali dentro da tubulação, não tem esse anel de essa cinta de proteção, a borracha cai para dentro do tubo. Aí falha. Essa peça não é nossa, tá? Essa peça é de um concorrente, nós temos na Osmotec, mas nós ilustramos aqui para vocês entenderem. Tá? Importante, vai aplicar numa plataforma de petróleo, vai enterrar a peça, proteja. Proteja com o elemento filme termoplástico, 3M, torofita, denso tape, wax tape, compósito, qualquer outro elemento que possa inertizá-la daquele problema.
Embora elas sejam feitas em inox 316 ou 304, isso não muda o fato de quando você enterra ela, o evento de corrosão eletrolítica acontece. Corrosão galvânica vai acontecer. E o primeiro elemento que vai sofrer é o parafuso. Tá? E isso leva lá embaixo a vida útil do produto. Então, se você faz a devida proteção, etc e tal, provavelmente não vai ser você que vai trocar essa peça de novo. Vai ser o seu sucessor dali a alguns 30 anos ainda. Tá? Então, é uma peça feita para durar pelo menos aí de 20 a 30 anos. Tá? Falando agora na parte da Plast Pro, para união e reparo de tubulações de polietileno de alta densidade. Então, ao contrário dos acoplamentos que vão fora do tubo, ela vai por dentro do tubo, como um espigão. E ela tem dois elementos, duas abraçadeiras que vão por fora do tubo, que, aliados a essas nervuras aqui, fazem o travamento e estanqueidade do sistema. Tá? Bom, essa parte azul aqui ela é aço carbono revestido com poliamidão 11, mais conhecido como Rilsan. Ele é melhor do que o epóxi, mais conhecido epóxi no mercado. E num teste de cavitação, de acordo com a STM G32, ele não cavita comparado ao epóxi e ao próprio inox 316L. Então é um produto de altíssima performance que garante condutibilidade do sistema. Ele é extremamente durável, tá? E um fator muito importante que a gente coloca aí, voltando, é a questão de não causar a perda de carga. Sanepar, um dos nossos clientes lá do Paraná, perguntou, mas é por dentro do tubo, não tem perda de carga? Tem 0,00003 MCA por trecho. Só que ela é abaulada por dentro. Então ela perde carga disso, que é mínima, ínfima no começo. Mas se você usar a equação de Bernoulli, você vai encontrar que ela perde na entrada, mas ela ganha condutividade na saída. Tá? Então ela é muito mais performática, vamos assim dizer, do que uma você imagina. Então você não perde, você não tem turbulência também, porque é ínfimo mesmo. Tá? Aqui são as versões, então é de 63 até 355 para SDR 11 e 17. Por que não para os outros SDRs? Se for parede demais, ela não dá o torque adequado para fazer a medição, porque numa conformação com SDR 11 ou 17, ela perde 2/3, vamos assim dizer, ela conforma 2/3 da parede do tubo. É um torque altíssimo nessas abraçadeiras externas. E ela tem essas versões, então, de união linear, de redução, de T, de curvas e aí vai. Tá? E nós temos a versão também para reparos até 100 milímetros, onde o cliente foi lá com uma retroescavadeira, danificou um pedaço de tubo, você corta aquele trecho, vem com ela, passa por dentro do tubo, passa por dentro do outro, com as duas abraçadeiras externas e faz aquele reparo como se fosse um carretelzinho ali. Tá? Isso aí, para quem está no trecho na rua fazendo reparo, é uma mão na roda. Tá? Aqui são os limites dimensionais que constam no catálogo também. Tá? Não vou entrar nesse nível de detalhe, mas são as espessuras do tubos mínimas e máximas aí admitidas. Tá? E aqui, para quem conhece um pouco de termoeletrofusão, já enxerga o primeiro problema aqui se fosse fazer uma termoeletrofusão: a presença da água. Quando você faz termoeletrofusão, você não pode ter água nem a pau. Tá? Isso é muito importante pontuar. Por quê? Você tem que fazer todo um aparato ferramental, gerador, você não pode ter variação de energia, porque senão a cola não distribui ali dentro da conexão. Então, aqui a gente já não tem nada disso. A gente vem com uma conexão 100% mecânica, um torquímetro e fechou a fatura. Tá bom? Um pouquinho mais de fotos de aplicações. Esse é um teste bem interessante, a gente faz aqui na Osmotec. É um teste de ruptura, onde a gente coloca numa peça e a gente faz o ensaio de resistência mecânica dela. E aí a tubulação ela já chega a não resistir. 45 bar ela já perde a resistência mecânica, já começa a deformar, inflar igual um balão e explodir após alguns minutos, e a conexão ela se torna ainda intacta ali dentro do sistema. Tá? Vamos agora de abraçadeiras de reparo. Até aqui tudo bem a parte de acoplamentos, pessoal? Principalmente vocês dois que estão chegando agora? Tá bom, tudo bem? Tá, vamos lá. Open Flex, então, abraçadeiras. Ela tem sistema de vedação progressiva, são lados dinâmicos
E o que vocês têm que ter em mente quando vai fazer um reparo? A parte que vai ser reparada ela tem que estar dentro dos lábios de vedação, entre os lábios de vedação. Tá? Ah, mas como que eu encontro isso? Tem que pegar uma trena medir, tem que pegar um paquímetro medir? Não. No nosso catálogo tem lá as dimensões e a cota C. Então tem um croquisinho lá no catálogo onde orienta cada respectivo diâmetro, qual é a área permitida para reparo. Ah, mas eu tenho um reparo que é maior do que isso que é permitido com a OpenFlex. Aí eu vou escolher a ASVOREP. A ASVOREP 300, ela permite até 150 de reparo, milímetros, e acima disso, as boas práticas de reparo já recomendam a gente seccionar esse tubo e fazer um carretel e ponto. Não tem muito o que fazer, tá bom? A ASVOREP é de 60 a 600 milímetros de diâmetro, tá? E a OpenFlex de 48 até 2.000 milímetros por parâmetro. Bom, aqui mostrando um pouco dos detalhes que eu já expliquei um pouquinho lá atrás, mas aqui no zoom. Então, a retenção dos parafusos é feita com anel O-ring, é um eixo roscado aqui, você não tem porca. Esse eixo ele é puncionado aqui na carcaça, nessa aba. O elemento de vedação ele é rebitado aqui com rebite de inox também. Então não tem nenhuma parte de fuga, a vedação é topo, não foge também, é super tranquilo, a estanqueidade é 100% do produto. Tá? Aqui a ASVOREP, tá? Então ela tem um perfil reticulado, então entre um quadrado e outro aqui, você tem um perfil côncavo, em V. Então quando você coloca isso na superfície do tubo, esse V ele se lineariza ali, ele planifica, ele expulsa o oxigênio ali, então à medida em que o fluido vai tentar invadir ele vai perdendo a força e não deixa, é uma vedação labirinto, vamos assim dizer. Tá? E aqui é um vídeo bem interessante de um reparo em carga. Tá? Um reparo em carga, aqui, onde é 8 bar de pressão aqui, ou 80 MCA no meio de saneamento, então eu gosto de falar em MCA, e ele faz esse reparo com uma parafusadeira ali, e depois ele vai dar o torque. É importantíssimo o cliente ter o torquímetro. Tá? É importantíssimo. O torque nem mais nem menos do que o recomendado. Se mais você vai fadigar a borracha, se menos você não vai conseguir essa estanqueidade. Simples assim. Os parafusos eles são dimensionados ali à risca para aquele nível de torque. Se der muito torque também, você vai cansar mecanicamente o parafuso, vai esquentar e quebrar. Antes mesmo dele terminar o torque, já estancou a tubulação. Tá? Beleza? Ok. Na parte de abraçadeiras, a gente tem a linha de acessórios. Então o que acontece? Nas abas ali onde tem os fechamentos dos parafusos, existem 2 furos ali. São estratégicos ali. Tem clientes que são hábeis em fechar isso com a mão no sistema. Porque é um inox, é uma chapa fina, e é fácil do cara fechar. Às vezes o cliente não tem tanta habilidade para fazer esses parafusos se encontrarem com os eixos roscados. Então, existe o grampo de instalação, que você pega aqui justamente nas abas aqui e vem atarrachando ele até que as extremidades se encontrem. Isso para até 6 polegadas. E existe, acima disso, a cinta, que ela é como se fosse aquela cinta de caminhoneiro que ele vai com a traquinha, só que essa você puxa e ela vem também chegando ali, facilitando a montagem. Isso aí permite vários ciclos. Basta o cara ter uma lá na caixa de ferramenta dele que ele resolve e mata a charada rapidinho. Bom, a largura da braçadeira não compreende o perímetro ou a largura do dano, a gente faz o bom e velho carretel. Corta o pedaço do tubo, vem com 2 acoplamentos, um de cada lado e repara. Tá? Para a instalação, não pode esquecer do torquímetro, lixo ou lima para tirar rebarbas, carepas, corrosões aparentes ali, pincel ou marcador para marcar as extremidades dos tubos, você saber a direção onde vai estar centralizado aquele acoplamento, tá? Soquetes e pontas Allen. Os parafusos predominantemente são Allen, tá? E no caso da ASVOREP, exclusivamente ela é sexta vaga. O restante é tudo Allen. Um pouquinho do portfólio de aplicações aí. É um sistema de pasteurização da Itália. Então, a aplicação do sistema de condução de água, equipamento totalmente inox. E aí a Straub fez, isso aí foi uma venda da Straub direto, tá?
peças de 48 até 219, 25 mil peças vendidas aí, tá? Esse sistema de pasteurização. Essa aqui é no nosso flare de testes aqui no nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento aqui na Azotec, a parte da linha de ar. Tá? Você pode também fazer uniões aqui com caps para fechar uma tubulação, tá? Com a metal grip. Ou você pode simplesmente, de forma muito rápida, preferir não tirar 32 parafusos de cada lado, soltar 2 aqui, sacar o sistema, reparar a tua válvula e voltar o sistema para funcionar rapidinho. Tá? Então, aquele velho ditado, né? Quem tem um não tem nenhum, mas quem tem dois tem um. Então, se a gente tem uma válvula lá guardadinha para fazer aquele reparo de forma muito rápida, ele saca esse sistema, afasta os acoplamentos, volta ali, fecha e zerou o problema. Okay? Aqui é um pouquinho de aplicações aí no meio offshore. Aqui é no meio Sabesp. Então, a Metal Grip, lembra? Ela tinha até 609 de diâmetro. E o cliente aqui precisava de uma peça de 800 ou de 1000, de 1200, por exemplo. E ele queria restringir esse trecho de tubo. O que ele fez? Tirantes. Para restringir esse trecho de tubo. É possível também fazer com a linha flex com tirantes. E aí você perde, obviamente, a propriedade de movimentação axial. Tá? Aí é uma decisão técnica do cliente. Caminhões de transporte de combustível de avião. Tá? Também a gente fez algumas vendas aí para esse nicho de mercado. Aqui um pouco mais de aplicação. Que a gente já mostrou. Aqui é no site em Indaiatuba. Tá? Essa mão que está aqui apontando é do gerente da parte de manutenção lá da Vale, e lá de São Luís do Maranhão. Ele veio aqui para visitar a planta do site da Indaiatuba, ver as aplicações no cara a cara para entender melhor, antes de comprar o produto com a gente. Tá? Aqui é uma peça funcionando há mais de 10 anos aí, ao ar livre. São 2 peças aí que a gente tem funcionando há mais de uma década. O site da Indaiatuba também. Sabesp. É possível também colocar um ponto de tomada ali para você colocar um manômetro, para você colocar um registro. De repente, em vez de colocar um colar de tomada naquele ponto, você pode usar uma abraçadeira com esse tipo de conector. Tá? É uma possibilidade também. Opa. Aqui são algumas fotos que representam as aplicações em offshore. Hoje nós atendemos Modec, SBM, BW, Equinor, uma infinidade de operadoras Chevron, tá? Que atuam com os nossos acoplamentos e abraçadeiras em suas plataformas. Então hoje temos aí uma ET Petrobras que orienta e norteia o usuário quanto à utilização e em quais linhas dos nossos acoplamentos e abraçadeiras. Tá? Então nós temos contrato também com a Petrobras e temos atendido bastante as plataformas deles também. Tá? Essa Metal Grip aqui do lado é da plataforma P74, 757677, onde a Azotec vendeu os sistemas de VRU. Então nas linhas de ventilação foram essas peças instaladas aí, junto a esse equipamento que a gente tem como multidisciplinar. Tem um pouquinho de cada unidade. Teve caldeiraria, teve combustão, teve válvulas e também acoplamentos. Essa foto é bem interessante porque ela retrata uma problemática do dia a dia do cliente, tá? Ela mostra que um lado eles já sacaram aqui, eles estão içando essa válvula, eles já sacaram esse lado, e esse lado aqui eles estão penando, tirando essa quantidade de parafuso. Então, se eles tivessem feito o mesmo procedimento do lado de cá, eles teriam a mesma facilidade para sacar. Tá? Aqui também é uma foto do meio Sabesp, uma unidade de manutenção deles lá, onde eles colocaram bastante peças nossas. Aqui no site de Indaiatuba. Também, estação de bombeamento deles. Aqui é uma aplicação também que o cliente usou as VOREP, mas com a proposta de união de tubos exclusivamente, porque eles tinham umas conexões lá bem caseiras, mas que elas tinham furos deslocalizados ali, ele não queria seccionar aquele tubo e tal, e aí a gente com muita segurança foi lá, visitou e determinou o produto com segurança aí para ele. Aqui é a parte de barrete de bomba da Sanepar, que às vezes o tubo vem muito impreciso
e isso torna dificultoso o processo de montagem para o cliente, e aí eles entenderam que os nossos produtos também vieram a ajudar esse processo deles. Porque eles não têm que dar acabamento, nada, fica tudo ocluso ali dentro do acoplamento. Né? Aqui é uma substituição de válvula que eles fizeram com os acoplamentos também. Tá? O que é o nosso over delivery? O que a gente entrega mais? Né? A gente entrega assistência técnica especializada para o cliente, então a gente fala português, a gente está aqui no Brasil, a gente tem concorrentes espanhóis hoje, a gente tem concorrente do Reino Unido, a gente tem concorrente dos Estados Unidos e tal, mas com os câmbios, etc., tornam muito desinteressante a questão do preço para eles. E também a gente está aqui do lado, o cliente dá um telefonema e a gente está lá no outro dia, é muito fácil. Então a gente entrega bastante isso para o cliente, treinamento sobre aplicações de produtos, materiais técnicos sobre as linhas de produtos, e desenvolvimento tecnológico ponta a ponta. Então o cliente está lá com N dificuldades e não sabe o que fazer, chama a gente vai entender o projeto como um todo e entregar para ele a melhor solução. Pressão de trabalho, uma coisa que não estava nos slides, mas eu quero falar para vocês. Metal Grip, no menor diâmetro é 67 bar, no maior diâmetro é 10. A linha Flex e Open Flex, no menor diâmetro 25 bar, e no maior diâmetro, dependendo da construção dela, que ela pode ser um pouco mais robusta, 16, 18 bar. Tá? Nós temos solução para a linha de vapor, também até 250 graus. Tá? Teve até uma demanda da Iara, advinda da visita que eles fizeram aqui, onde eles queriam para uma linha de 10 polegadas, 36 bar de pressão, vapor 250 graus. Infelizmente, para essa aplicação específica, nós não temos nessa dimensão essa solução, né, que atenda a essa classe de pressão muito alta. Mas nós temos um elastômero desenvolvido hoje que suporta os 250 graus, desde que dentro das pressões, sem problema algum. Tá? Isso nossos concorrentes não têm. Tá? Então é um mercado, digamos assim, a desbravar. É um oceano azul para a gente ir atrás. Tá? O mercado de vapor. Tá? Falar rapidamente para vocês, a gente tem 15 minutos aqui, 10, 12 minutos, exatamente. Um pouquinho da linha da Hillock. Tá? Agora a gente findou aqui o tópico acopamentos especiais, as Voltex Straub. Nós vamos começar o capítulo último aqui da Hillock. A Hillock também é uma empresa suíça, tal como a Straub. Nós somos parceiros deles, não como fabricantes ainda, mas representamos eles aqui no Brasil. Temos algum estoque de algumas peças estratégicas e são acoplamentos 100% metálicos. Tá? Eles não têm nenhum elemento de vedação elastomérico dentro deles. O que isso quer dizer? O que o tubo aguenta, ele aguenta. Ou até melhor, ele é mais forte do que o tubo, ele é mais espesso do que o tubo. Então é um item projetado para 1140 bar de pressão, tá? 400 graus de temperatura, e o que o tubo aguentar, ele aguenta também, sendo o mesmo material do tubo, ou se o diferencial elétrico do tubo e da conexão for irrisório, você pode, por exemplo, fazer um de inox para um outro tipo de inox, não vai ter problema. A questão é só se você usar inox com cobre, aí vai dar problema de diferenciais elétricos, e aí sim vai ter como usar valor. Tá? Então você tem aqui um corpo, né, interno com um corpo externo. Então a ferramenta, ela faz um deslocamento axial desse elemento um contra o outro, e ele faz o efeito cunha. Dentro aqui internamente, né, o tubo está aqui e ele faz uma leve conformação na parte externa do tubo. Só que ele não escapa não. Ali fez essa conformação, é só maçarico, lixadeira para tirar. Ele não permite não a desmontagem como a Straub. Ele é definitivo. Tá? Ele é mais forte do que o tubo. Muito provavelmente o tubo vai danificar e a conexão vai estar íntegra ainda. Ela também é comprovada para aplicações até 450 bar e pressão de projeto de 1140. Ela também é homologada com a IACS, passando por todos os testes, inclusive do combate a incêndio. Então, no caso, ela resiste a fogo. Tá? Ela é produzida de meia até 6 polegadas de diâmetro. Então, entende-se que acima disso não vai ter aplicações tão mais exigentes. Então, eles têm isso no core de produtos deles. E requer uma ferramenta específica
para poder fazer essa conexão. Existe hoje uma ferramenta que ela é elétrica, ela vem com uma bateria que permite 150 conexões completas, uma de um lado, outra do outro, né? Fazendo uma a cada lado, ela permite 150 conexões. Então, cada bateria. Então, você tem uma alta produtividade com equipamento que imprime uma força axial de 45 toneladas. Ela é bem forte, a ferramenta. Bom, e aqui são as etapas de instalação. Você medir, cortar, tirar a rebarba, lixar, marcar, inserir o conector, fechar a ferramenta, pressionar, ela vai fazer a movimentação internamente. E pronto, em menos de 1 minuto você tem uma conexão aí perfeita e sem problema algum. Essa é a ferramenta. No caso, você precisar instalar numa plataforma de petróleo, você não pode ter nenhum tipo de fagulha, e aí a ferramenta elétrica vai ter, né? Esse caso de uma ferramenta manual, que você vai bombando ali ela, e ela vai injetando o óleo. Uma ferramenta hidráulica que também faz o mesmo papel. Tá? Com 5 ou 6 ciclos você consegue fazer a conexão. Tá? Bom, aqui algumas referências de instalação, são fora do Brasil. ArcelorMittal, então eles tinham o desafio de executar solda quando em operação, isso significava parar a produção, era muito ruim para eles, então eles substituíram as soldas por conexões. Bom, navios aí de cruzeiros e tal, gargalo de entrega entre projeto com concepção de tubo soldado, e aí substituiu também 42 mil peças em 7 navios. CNPC, Companhia Nacional de Petróleo da China, é o maior cliente deles hoje, eles têm uma fábrica do outro lado da rua, da CNPC, e aí foi só o começo do fornecimento deles, aí 4.500 peças. Tá? Eles têm bastante aplicações por lá. Aqui um pouco mais também, fábrica de semicondutores da Samsung, eles não podiam fazer soldas ali, então eles também entraram com a situação. Bom, agradeço a todos vocês aí pela atenção, eu deixo os minutinhos que faltam aí para vocês fazerem eventuais perguntas. E muito obrigado pelo tempo, pela atenção de todos. Alguma pergunta? Beleza? Eu tenho uma aqui. Por favor. Tirar uma dúvida. Por favor. Da linha de acoplamentos, eu vi que existe uma que não metais, né? Que é a parte do flex, né? Certo. Estou me habituando ainda. É o primeiro contato, né? Então eu posso me equivocar em alguns dizeres. Uhum. Quando você fala não metais, eu posso subentender em materiais do tipo fibra de vidro ou também PVC, diretamente dito? Absolutamente. Ótimo. Absolutamente. É um nicho de material que a gente utiliza muito nos nossos materiais. Talvez venha ter alguma sinergia. Sim, perfeito. É o PRFV, PVC, PVCBA, assim, pode mandar bala. A gente sempre gosta de entender as paredes, os tubos, etc., para a gente dar uma olhada no coeficiente de torque que a gente vai aplicar ali, se vai estar condizente. Em alguns casos, acima de 160 milímetros, por exemplo, trabalhando com tubos não metálicos, a gente faz um inserto metálico nas extremidades dos tubos para dar resistência mecânica ao torque em função daquele tamanho, etc. Aí a gente analisa sempre junto isso. Perfeito. Tá bom? Ótimo. Beleza? E perda de carga, então praticamente é zero. Não tem. Não tem. Não tem porque o vão é livre lá dentro, então você não tem essa problemática. Nem com a Plastic Pro, que no caso é inserida lá dentro, você também não tem. E nesse caso, a aplicação como é parafuso Allen e alguns tipos ali, tem que usar o torquímetro também, nesses casos? Absolutamente. O torquímetro é de suma importância. Nem mais e nem menos do que o recomendado. Tá? Se torque demais, você vai fadigar a borracha, você vai comprometer a vida útil dela, provavelmente você vai vedar aquela câmara a entrada de fluido para ela atuar ali também. Então é muito importante que seja obedecido o torque. Tá? Tem muita gente que fala assim, o torque sou eu, deixa comigo, a cara vai lá até o parafuso sangrar e não é a prática adequada. Né? Tá bom? Perfeito. Beleza? Muito obrigado, gente. Parabéns. Obrigado.